Pega a palavra de Deus. Lucas capítulo é o de número 7. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos falar um pouquinho, queridos, sobre o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder, amém? Amém? Você crê nisso? A palavra de Deus tem poder? Então o tema dessa mensagem hoje para nós é: a palavra de Deus tem poder, tracinho, honre-a. Honre a palavra de Deus. Porque nós, amados, declaramos e sabemos que a palavra de Deus tem poder, mas muitas vezes temos a dificuldade de honrar a palavra do Senhor. Eu conversava com a minha esposa, a pastora Cris, e falava sobre essa questão: a palavra de Deus tem poder. E é muito fácil e a gente assimila muito bem isso, que a palavra de Deus na nossa boca ela tem poder. Então vamos declarar a palavra de Deus. E queremos declarar a palavra de Deus muitas vezes, mas não atentamos para a palavra de Deus que nós ouvimos. E o quanto que nós estamos honrando a palavra de Deus que nós estamos ouvindo. Então nessa noite eu quero abordar um pouco sobre isso. Mas antes de nós lermos Mateus capítulo 7, deixe eu saudar, cumprimentar aqui os nossos irmãos que nos visitam hoje pela primeira vez, a família Mateus, Rodrigo e Ana. Amém? Mateus, quem é o Mateus? Mateus é o filho. Isso, Rodrigo, paizão, e Ana, a varoa. Aleluia. Dia 14, conosco aqui também, hein? Em nome de Jesus. Sejam sempre muito bem-vindos. Tá bom, queridos? Sempre. Aleluia. Vamos para a leitura. Esse texto que nós vamos ler, ele se encontra em Lucas capítulo 7 e também no livro de Mateus, o capítulo 8. Primeiramente, nós vamos ler aqui em Lucas capítulo de número 7. A partir do versículo 1. Se encontrou, digam amém, bem bonito. Isso. Aleluia. Eu estou feliz, queridos, hoje. Amém? Estou feliz. Estou feliz, sabe por quê? Também que a nossa irmã Tereza está conosco hoje. Aleluia. Estou feliz. A mãezinha da Martinha está conosco hoje. Isso é muito bom. Eu gosto. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo de número 7, está escrito assim, versículo 1. Tendo Jesus concluído todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, então ele ouviu falar a respeito de Jesus. Preste bastante atenção nisso. Ele, primeiramente, ouviu falar a respeito de Jesus. Enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E então Jesus foi com eles. E estando já perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por isso não me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo digo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus se maravilhou dele. E voltando, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel achei tanta fé. Versículo 10. Voltando para casa, os que foram enviados acharam curado o servo. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar um pouco mais. Senhor,
a tua palavra está sendo compartilhada, e a tua palavra ela é vida. A tua palavra é poderosa para mudar cenários, histórias. A tua palavra alcança os que aqui estão, e pela fé, Senhor, os que cada pessoa aqui de repente veio também representar. Assim como esse centurião, Senhor, que enviou pessoas ao teu encontro, Jesus, para que o Senhor pudesse então liberar uma palavra e alcançar aquele servo que estava distante, para que ele fosse abençoado. Meu Deus, que esta palavra poderosa possa alcançar a cada um de nós que aqui estamos e alcançar todos quantos estarão ouvindo, acompanhando também pelas redes sociais. Já há algumas pessoas conosco neste culto online. Senhor, fale ao coração de cada uma delas também, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, que a tua palavra vá e produza o resultado que o Senhor já estabeleceu na eternidade, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Amém, queridos? Glória a Deus! Então Lucas está relatando a nós aqui a história de um centurião romano, um líder romano. Centurião diz respeito a um líder que tomava conta de no mínimo 100 homens. Então ele era ali uma autoridade, e debaixo dessa autoridade ele tinha ao seu dispor, ao seu comando, cerca de 100 homens, 100 guerreiros, 100 valentes. Então ele entendia muito bem a respeito de autoridade. E o que nos chama a atenção aqui, eu pedi para você logo frisar, é que este homem romano, um centurião romano, quando ele escuta falar de Jesus, amados, ele presta atenção. Ele presta atenção acerca daquilo que ele está ouvindo. Aleluia! E muitas vezes nós só prestamos atenção quando é algo que interessa a nós. É costumeiro isso na vida de todo ser humano. E muitas vezes tem gente que vem na igreja e ouvindo a palavra de Deus, se é uma palavra que de repente não toca no coração, não agrada tanto, a pessoa ela vai olhar para o teto, ela vai ficar olhando para a parede, ela vai ficar olhando para a cabeça do irmão que está na frente, e ela não vai prestar atenção e nem muitas vezes dá o valor à palavra que ela está ouvindo. Mas o texto nos aponta aqui, primeiro ponto é esse, que este homem ouviu falar a respeito de Jesus. Este homem ouviu falar a respeito de Jesus, que eu e você conhecemos, que eu e você sabemos quem é, que eu e você costumeiramente, domingo a domingo, semana a semana, estamos aqui ouvindo falar a respeito dele. Mas quando este homem ouviu falar a respeito de Jesus, ele não só prestou atenção, mas ele creu. Ele acreditou. Diga comigo, ele acreditou. Aleluia! Ele acreditou. E muitas vezes nos falta isso. Vir a cultos como esse, ouvir a voz, a palavra de Deus e acreditar naquilo que o Senhor está falando ao nosso coração. Este homem, ele não perdeu tempo, ele tinha uma situação dentro da sua casa, debaixo ali da sua autoridade, ele tinha um servo que ele estimava, gostava muito, e essa pessoa estava doente, indo quase à morte, e ele não perdeu tempo. A partir do momento que ele escutou a respeito de Jesus, que Jesus estava operando sinais, maravilhas, prodígios, que Jesus estava levantando o enfermo, o morto, ressuscitando. Quando este homem ouviu dizer que Jesus estava impondo as mãos sobre leprosos e esses estavam sendo limpos, trazendo vista ao cego, paralíticos estavam levantando e andando, caminhando. Quando este homem ouviu falar a respeito de Jesus, ele creu. É esse Jesus que eu preciso. Aleluia.
É esse Jesus que eu preciso. E eu sei que Ele pode reverter o quadro deste meu servo. Eu acredito que este homem é poderoso, eu acredito que ele pode. E o texto nos aponta alguns detalhes a mais interessantes aqui, que ele era um homem que gostava de se relacionar com os judeus e ouvir histórias. Ele gostava, por mais que ele fosse um romano, de repente debaixo de uma autoridade, o texto nos aponta que ele ajudou até mesmo a construir uma igreja. Era um homem que tinha o coração voltado mais para as coisas de Deus. E quando ele escuta falar a respeito de Jesus, a história dele começa a mudar. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, amado, que a tua história começa a mudar hoje. Se eu e você dermos créditos a essa palavra. Porque creia, assim como aquele homem ouviu que Jesus estava passeando por ali, creia que o Senhor está no nosso meio. Aleluia, o Senhor está no nosso meio, passeando. Aleluia, sondando cada coração, cada mente. O Senhor te trouxe aqui e Ele sabe muito bem do que você precisa. O Senhor te conhece profundamente, aleluia. E esse texto é tão tremendo, amados, porque este homem, por mais que ele estivesse num patamar de autoridade elevada, ele tinha 100 homens debaixo da sua autoridade, mas ele ouviu falar a respeito de Jesus, que Jesus tinha uma autoridade que ele não conhecia. Que Jesus era alguém que estava numa posição tão elevada, que ele não se encontrava, não se achava digno sequer de estar diante de Jesus. Ele manda os seus amigos judeus, vão lá, fale para Jesus a respeito do meu servo, por favor, vão ao encontro dele, veja se ele pode vir, se encontrar aqui com o meu servo. E os judeus vão e falam muito bem deste homem centurião, dizendo, Jesus, ele merece que o Senhor vá lá na casa dele para curar o seu servo. Este homem nos ajudou muito, ele ama Israel, ele ama a nossa nação, ele ama o nosso povo. E Jesus, ele vendo o amor daqueles homens pelo centurião, ele, vamos. Só que no meio do caminho, próximo da casa, nós lemos, o texto diz que ele envia outras pessoas, e antes que Jesus chegasse na casa, aquelas pessoas dizem, Jesus, não nos leve a mal, mas o centurião, ele não se acha nem digno de estar na tua presença, que o Senhor entre na casa dele. Ele não se acha digno de estar diante do Senhor. Ou seja, Jesus, ele reconhece que o Senhor é uma autoridade muito mais elevada do que a dele. E ele disse mais, que assim como ele tem muitos homens debaixo da sua autoridade, do seu comando, e a muitos ele diz, faça isso, faça aquilo, e eles todos fazem o que ele manda. Ele disse o seguinte, Jesus, que se o Senhor liberar uma palavra, aleluia, aleluia. Ele ouviu a primeira vez falar de Jesus. Ele ouviu a primeira vez falar que Jesus era poderoso. Jesus, ele não era só mais um profeta, ele não era mais um qualquer que estava caminhando por ali, não. Ele ouviu dizer, as pessoas falavam, ele é o próprio Filho de Deus. A primeira vez que ele ouviu, e ele sabia que a palavra de Jesus era poderosa, porque todas as vezes que ele liberou a palavra sobre a vida de alguém, algo maravilhoso aconteceu. E aquele homem, ele exerceu uma fé que vai surpreender o próprio Jesus. Porque ele diz, se o Senhor liberar uma palavra, daí aonde o Senhor está, o Senhor não precisa nem entrar na minha casa, o Senhor não precisa nem ir lá no leito, aonde está o meu servo, não. Da onde o Senhor estiver, se o Senhor liberar uma palavra, essa palavra vai ecoar,
Essa palavra ela vai viajar, essa palavra ela vai alcançar o destino dela, aleluia, e vai curar o meu servo. E Jesus, ouvindo isso, ele vai se alegrar, ele vai se maravilhar a respeito da fé deste homem. E então, aí eu quero que você vá comigo agora em Mateus, o capítulo de número 8. Vamos lá ver esse mesmo relato, nós vamos ler ele inteiro. Mateus capítulo de número 8, a partir do versículo de número 5. Nós vimos lá em Lucas que este homem, primeiramente, ele ouviu falar. Nós vimos que este homem tinha amigos, e esses amigos foram enviados até Jesus e falaram muito bem. Só que no livro de Mateus é interessante que Mateus, ele vai colocar esse relato de uma outra forma. Mateus, ele de repente não sentou com Lucas para colocar os pontos nos is, né, os pingos nos is, para dizer, olha, eu vou escrever assim, não, mas eu vou alinhar assim. E Mateus, ele vai escrever o seguinte, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando. Então Mateus, ele está dizendo que esse centurião foi ao encontro de Jesus. Enquanto Lucas está dizendo que ele não se encontrava, não se achava digno de estar na presença de Jesus, Mateus, por algum motivo, Mateus diz que ele foi. Ele foi até o encontro de Jesus e começou então a implorar a Jesus, versículo 6, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus, eu irei curá-lo. Então Jesus se ofereceu, eu vou com você, eu vou lá na sua casa, vou entrar lá, eu quero ver essa situação. E aí no versículo 8, o centurião diz, respondeu-lhe, Senhor, eu não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas dize somente uma palavra, e o meu criado ficará são. Então este homem, que Lucas diz que ouviu falar a respeito de Jesus, Mateus está relatando que ele foi se encontrar com Jesus, este homem demonstra a fé. Uma fé sobrenatural, uma fé, querido, que vai chamar a atenção de Jesus. Uma fé que cria que somente o liberar de uma palavra poderia alcançar o seu servo. Lá onde ele estava acamado, em terrível sofrimento, como Mateus relata aqui para nós. E o versículo 9 ele continua dizendo, pois eu também sou homem sob autoridade, eu tenho soldados a minhas ordens, eu digo a este vai e ele vai, a outro vem e ele vem, digo ao meu criado faz isto e ele o faz. E ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam. Diga assim, por favor, comigo. Está falando comigo. Aleluia. Jesus disse para aqueles que andavam com ele. Jesus disse para aqueles que estavam aprendendo dele dia após dia. Jesus disse para os seus discípulos, Jesus disse para a multidão, Jesus disse para todos que estavam ali, olha, este homem, a primeira vez que ele ouviu falar de mim, a primeira vez que ele está se encontrando comigo, e ele tem uma situação, uma pessoa enferma dentro da casa dele, e ele está crendo que se eu liberar apenas uma palavra, essa pessoa lá onde ela está, ela será curada. E Jesus diz, no meio de vocês, olha, no meio dessa nação, do povo de Israel, eu nunca vi uma fé igual a esta. Isso deve nos chamar um pouco a atenção, queridos. Isso deve fazer com que eu e você venhamos refletir um pouco mais a respeito da palavra que estamos ouvindo e o quanto de crédito nós estamos dando a ela. Jesus, então, ele diz no versículo de número 10 ainda, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo
em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo, e aí eles dão uma dura aqui, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, de longe, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então muitos virão de longe, e essas pessoas alcançarão posições que vocês nem imaginam. E ele continua dizendo no versículo de número 12, mas os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Isso é muito sério, amados. O que Jesus está apontando aqui é muito sério. Muitos virão de longe, porque ouvirão a respeito de mim. Muitos virão de longe, porque saberão do que o Filho do Homem está realizando, fazendo. E muitos desses vão crer e tomar posições que muitos de vocês pensam ter. Isso é muito sério. E Jesus diz, mas os filhos do reino, aqueles que pensam ter alguma posição no reino, que ouvem, que escutam, que caminham muitas vezes comigo, mas não estão dando crédito à palavra que estão ouvindo. Aleluia! E Jesus diz então que esses serão lançados fora, nas trevas onde haverá pranto e ranger de dentes. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião, vai. Aquele homem estava esperando uma palavra e Jesus liberou uma palavra. O texto diz, Jesus dizendo para ele, vai e seja feito conforme a tua fé. Se você veio neste culto, desejoso, esperando que o Senhor liberasse uma palavra para uma situação que você está vivendo, uma palavra que trouxesse resposta para aquilo que você está enfrentando, eu quero te dizer, o Senhor tem uma palavra para ti nesta noite. Vai crendo, vai confiando, porque o Senhor já liberou para a tua vida, para a tua casa, para a tua família uma palavra. Aleluia! O Senhor está vendo a fé que há no teu coração. O Senhor está vendo a fé que há no teu coração. Aquele homem se colocou diante de Jesus, e mesmo se achando o menor, mesmo se achando indigno, como Lucas relatou, de estar na presença dele, mas ele cria no poder da palavra de Deus. Ele cria no poder da palavra de Deus. E eu pergunto para vocês, para você está crendo no poder da palavra de Deus? Você está crendo no poder da palavra de Deus? Então honre-a. Então honremos a palavra de Deus. Então honremos a palavra de Deus. Porque o texto continua dizendo, naquela mesma hora, o seu criado ficou são, ele foi curado. Naquela mesma hora que Jesus, ele liberou a palavra, aquele que estava enfermo lá distante, aquele homem, aquela pessoa foi alcançada pelo poder da palavra de Deus. Aleluia, amado, a palavra de Deus, ela vai muito além daquilo que eu e você pensamos, imaginamos. A palavra de Deus alcança o inalcançável. A palavra de Deus alcança aqueles que muitas vezes nós achamos que era impossível de ser alcançado, mas a palavra de Deus, ela vai, ela esmiuça a penha, ela quebra o coração duro, ela alcança, ela muda situações. Volte por favor lá para Lucas capítulo 7, louvado seja o nome do Senhor.
E nós cremos que o Senhor está neste lugar. Nós cremos que o Senhor está no nosso meio, passeando no nosso meio. Aleluia, nós cremos que o Senhor está aqui. Aleluia, aleluia, nós cremos que o Senhor, Ele está aqui. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Nós cremos que Tu estás aqui, Jesus. Aleluia, fecha os teus olhos. Nós cremos que o Senhor está aqui. Aleluia. E muitas vezes, Pai, a timidez, o medo. Muitas vezes, Pai, a preocupação da exposição. Muitas vezes, Senhor, o medo, a vergonha da exposição. Porque este homem, como centurião, como autoridade, ele foi te apresentar ao Senhor, como Mateus diz. Lucas, ele nem mesmo quis sair de casa para ir ao teu encontro. Senhor, muitas vezes, Pai, nós estamos diante da Tua presença e a vergonha nos inibe, nos paralisa, o medo. Quando, na verdade, dentro de nós existe um clamor. Quando, na verdade, dentro de nós existe um grito, Pai, que precisa ser solto. Quando, na verdade, dentro de nós, Pai, existe um desejo, uma necessidade que precisa ser suprida. E só o Senhor pode trazer resposta para aquilo que nós estamos vivendo. E o Senhor que conhece os corações, o Senhor que sabe como cada pessoa chegou aqui. Aleluia. Ouça, Senhor, nesta hora o clamor, Pai, silencioso que muitas vezes esse coração está produzindo. E em nome do Senhor Jesus, Pai, libera uma palavra hoje. Eu creio que o Senhor já está liberando, na verdade. Eu creio que o Senhor já está liberando uma palavra sobre cada vida aqui. Aleluia, problemas que essa pessoa de repente vai enfrentar na semana. O Senhor é Deus de hoje e o Senhor está lá no amanhã. Aleluia, aleluia. Coisas, Senhor, que estão querendo nos tirar a paz, mas o Senhor é o príncipe da paz. O Senhor é quem nos dá a paz que excede todo entendimento, aleluia. E o Senhor já está lá diante dessa circunstância, diante dessa situação, aleluia, aleluia. O Senhor já está lá diante do médico, o Senhor já está lá diante do médico, Senhor, com aquele exame, com aquele resultado de exame, que essa pessoa pode estar temendo de sentar na frente do médico para ouvir o resultado desse exame, mas o Senhor já está lá. O Senhor já está lá declarando: filha, filho, nos teus exames nada constam. Aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor é o Deus do futuro, o Senhor já está lá. O Senhor liberou uma palavra para aquele homem. Deus, e o milagre aconteceu em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós estamos aqui recebendo a Tua palavra e cremos nela. Cremos nela, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. 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 Lucas capítulo 7, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Este homem, ele vai dizer então a Jesus: eu não sou digno. E muitas vezes há pessoas que não se consideram ou acham que não são dignas de receber o favor de Deus, a bênção de Deus. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim: Deus está tão ocupado com tanta coisa,
Você acha que Deus vai se preocupar de olhar para mim? Deus tem tanta coisa para fazer neste mundo todo, ó a calamidade que está o mundo. Você acha que Deus vai perder tempo de ficar olhando para mim? Para a minha vida, para essa situação que eu estou vivendo? Aleluia! Deus, Ele olha para cada um de nós, queridos. Deus, Ele olha para cada um de nós e Ele está olhando para mim e para você. Quando este homem que estava lá na sua casa, aleluia, e enviou seus servos a Jesus, e Jesus liberou uma palavra. Ele estava em casa e de repente do lado do seu servo enfermo, e de repente um milagre aconteceu diante dos olhos dele. Na mesma casa, no mesmo ambiente, no mesmo cômodo. Jesus quer que você experiencie o milagre que Ele tem para você e para a tua casa. Jesus quer que você experiencie, que você seja a prova viva daquilo que Ele falou e vai produzir milagre na sua vida, na sua família, sobre a vida daqueles que você veio buscar, representar. Aleluia! Porque Mateus, o versículo que nós lemos aqui no 7, ele dizia: eu não sou digno de que sequer que o Senhor esteja entre na minha casa, de eu estar na tua presença, mas se o Senhor liberar uma palavra, o milagre vai acontecer, e aconteceu. O versículo 10 fala sobre isso. Voltando para casa, os que foram enviados acharam curado o servo. Eles foram para lá e viram ali o milagre. A palavra de Jesus tem poder. A palavra de Jesus operou um milagre lá na vida daquele que estava doente, que estava quase à morte. Aquela casa foi só festa. Aquela família foi só alegria. Deus é Deus de alegria, amém? Deus é Deus de alegria. Então, se nós ouvimos a palavra do Senhor, nós precisamos honrar a palavra do Senhor. Eu quero, junto com você agora, nós vamos ver mais duas situações, dois casos. E o primeiro deles, João, capítulo de número 5. Vá comigo, por favor. João, capítulo de número 5. Fala sobre o paralítico no tanque de Betesda. A partir do versículo 1, João capítulo 5, o versículo é o de número 1. Pessoal da mídia, se puder colocar também na tela isso. Aos irmãos que estão sem Bíblia, acompanhem no telão. Os irmãos em casa também. Diz assim, a partir do versículo 1. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. E nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Versículo 4. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Um homem que costumeiramente era levado, posto durante 38 anos naquele lugar, esperando que alguma coisa viesse a acontecer na vida dele. E o texto continua dizendo, versículo 6, Jesus, vendo, deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, Jesus vai liberar uma palavra, mas não é ainda uma palavra de cura, de restauração. Mas Jesus, ele vai liberar uma palavra para mexer na vida daquele homem e descobrir, saber o quanto de fé aquele homem ele tinha
para receber uma palavra de cura. Sabia que muitas vezes o Senhor, ao invés de Ele liberar uma palavra positiva para a tua vida, da forma que você espera, e isso é muito sério, às vezes o Senhor, Ele vai trazer questionamentos na tua vida, indagações, perguntas, para saber se você está crendo na palavra dEle. Aleluia. Jesus está diante deste homem, e o versículo 6 no final diz, Jesus diz àquele homem: queres ser curado? Você quer ser curado? Aquele homem está há 38 anos buscando a sua cura. E Jesus está diante dele ali perguntando: você quer ser curado? Você acredita que pode ser curado? E muita gente, queridos, diante de impossibilidades, não dão crédito à palavra de Deus. Crê que o nosso Deus é o Deus do impossível, mas diante de impossibilidades, não dão crédito à palavra de Deus. Acham que a sua vida não vai mudar. Acham que a sua história, nada de novo vai acontecer. Por quê? Porque é muito difícil. Porque eu não sei como isso pode ser resolvido. O que pode ser feito nessa situação? Este homem, há 38 anos, estava aguardando por um milagre, e o milagre está diante dele perguntando: você acredita? O milagre está diante de nós hoje. Jesus está diante de nós hoje perguntando: você acredita? Aleluia! Jesus tem poder, queridos. A palavra do Senhor tem poder para entrar na vida de alguém, transformá-la de uma forma tão radical que vai surpreender a todo mundo. E eu já vi isso muito acontecer, já falei aqui diante dos irmãos. Um homem que estava bebendo e numa situação quase indo de mal a pior, quase dando cirrose, as pessoas só aguardando o fim dele, os familiares de longe, só aguardando a notícia de que, olha, fulano foi internado com cirrose, não tem jeito, vai morrer, fiquem já preparados, porque logo, logo ele vai partir. Mas esse homem, ele creu. Este homem fez um clamor diante de Deus, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. E ele estava num bar, bebendo. E mesmo com a mente ali, já ficando zonzo, ele fez uma oração dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor tem uma obra na minha vida, na minha família. Eu sei que eu estou errado, eu estou aqui bebendo. Mas se o Senhor tem algo realmente comigo, eu vou para casa, vou sentar lá na frente da minha casa, vou sentar ali, e se o Senhor mandar alguém para ter um encontro comigo ali, se o Senhor enviar alguém para falar comigo, alguém de Deus para falar comigo, eu sei que o Senhor está nesse negócio, que o Senhor quer mudar a minha vida, e que eu tenho uma oportunidade. E de repente chega eu e minha esposa, levando a mulher dele para casa. Minha esposa entra para dentro da casa com ela, eu sento com ele ali na frente de casa, e ele relata tudo isso para mim, e ele dizia: meus familiares estão aguardando só a notícia da minha morte. Os meus familiares de longe sabem que para mim não tem mais volta. Mas hoje, o Senhor respondeu a minha oração. Aleluia! Eu quero te dizer que o Senhor é Deus que responde orações quando nós estamos muitas vezes desacreditados. Aquele homem tomou uma posição e ele disse: eu volto para Deus hoje.
Eu sei que o Senhor muda a minha história hoje. Nós entramos para casa, oramos junto com a família ali. Eu já relatei isso para vocês, mas foi algo que marcou muito a minha vida. Eu vi uma pilha de papéis muito alta assim, todos os papéis transparentes, e cada um daqueles papéis, muitas palavras de maldição contra o casamento, a família, a saúde, tantas e tantas palavras ali malditas contra aquele casal. E lá no primeiro e último papel, lá embaixo, eu vi a palavra amor, muito forte. E à medida que nós orávamos ali, agradecendo a Deus pela volta do filho que estava perdido, o Senhor me mostrava como que um vendaval dentro daquela casa, e aquele vento batia tão forte, que aquelas folhas começaram a voar, e à medida que as folhas voavam, eu via a palavra amor vindo à tona ainda mais forte. E o vento soprou e bateu, que ficou somente aquela última folha com a palavra amor. E quando o Senhor me mostrou aquilo, Deus falou: eu trago hoje restauração para esta casa. Aleluia! O Senhor é poderoso para trazer restauração para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, independente do problema que possa ser. Aleluia! 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 Aquele casal, eles foram para a nossa igreja, e a família que lá longe estava aguardando mensagens, notícias de morte, começam a receber notícias de vida. Notícias de vida. O Senhor alcançou, o Senhor transformou, o Senhor libertou, o Senhor sarou. Não há cirrose, não há enfermidade, pelo contrário, há vida, e vida de Deus, e vida de Deus sobre a vida dele. É isso que o Senhor tem para cada um de nós aqui. Se nós cremos, se nós demos crédito a sua palavra, aleluia. Deus é Deus que muda histórias, e Ele está perguntando para aquele paralítico: você acredita? Você quer ser curado? Você acredita? Você já está aqui há tanto tempo, e muitas vezes, querido, o problema costumeiro, o problema que já vai se arrastando durante tanto tempo na nossa vida, vira muitas vezes como um amigo nosso. Está ali, a gente já se acostumou com ele, a gente já deu um jeitinho para que não doesse tanto, mas está ali, a gente se acostuma, a gente vai levando, porque a gente já não mais acredita que aquilo pode mudar. Já é um companheiro meu, tanto que muitos dizem: a minha diabetes, a minha isso, a minha aquilo, a minha dor nas costas, a minha isso. Não é verdade? Tanta gente diz, quando vai falar de uma enfermidade, de uma dor, que já está chamando de minha. Só falta falar minha amiguinha. Aleluia, mas Deus é Deus que transforma, que muda história, que muda cenários. Aleluia. E este homem está diante do milagre, e vai viver um milagre poderoso na vida dele. Só que o versículo de número 7, esse homem, ele vai dizer para Jesus, ao invés de liberar uma palavra positiva, esse homem vai apresentar para Jesus questionamentos, dúvidas, queixas, e é o que muitas vezes a gente apresenta também. É o que muitos de nós, às vezes, apresentamos para Jesus. Jesus está perguntando para nós: você acredita? E muitos de nós, de repente, estão pensando: Senhor, mas é tanta dificuldade, é tanto problema, é tanta coisa para resolver. Jesus, eu não sei nem por onde começar. Jesus, mas a situação está feia, eu não sei como fazer. Jesus. E Jesus só queria ouvir uma palavrinha: eu acredito, eu creio. Aleluia. E este homem, então, o versículo 7 aponta para nós, vamos ler: respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Sabe aquela pessoa que fica vivendo se vitimizando?
Jesus não quer isso para a tua vida, não. Sabe, Jesus não quer que você seja uma pessoa que já tem as suas dores como amiguinha e fica só se vitimizando, achando que nada mais de interessante, de bênção, de positivo pode acontecer na tua história. Aquele homem está se vitimizando, dizendo: Jesus, todos são abençoados, menos eu. Todos alcançam o milagre, menos eu. O versículo 8, então lhe disse Jesus: levanta-te, toma a tua esteira e anda. Diga comigo, Jesus liberou uma palavra. E a palavra de Deus tem poder. Aleluia. Aleluia. Mesmo diante das nossas queixas, o Senhor, Ele conhece o teu coração. Mesmo diante, muitas vezes, até dos nossos questionamentos, murmurações, o Senhor tem uma palavra, e se nós crermos nela, a nossa história muda. A nossa história muda. E o texto diz, no versículo, então, de número 9, que aquele homem, ele creu, porque alguma coisa aconteceu no seu corpo físico. Jesus, a palavra de Jesus é tão poderosa, aleluia, que ela toca em todas as áreas da nossa vida, ela toca em toda a nossa estrutura, e pode mudar imediatamente a nossa história. Porque o texto diz no versículo 9, que imediatamente o homem foi curado. Ele tomou a sua esteira e pôs-se em pé. E então ele começou a andar. E era dia de sábado. Era mais um empecilho para aquele homem de repente acreditar. Era mais um empecilho, mais uma situação para aquele homem de repente duvidar daquilo que estava acontecendo. Mas Jesus é Senhor do sábado. Jesus está acima daquilo que muitas vezes pode parecer diante dos nossos olhos mais um empecilho. Jesus é poderoso para mudar histórias. E este homem teve a sua história mudada. E eu quero dizer em nome de Jesus que o Senhor deseja mudar a tua história hoje aqui também. Atos capítulo 3, por favor, e nós já vamos encerrar. Atos capítulo 3, o versículo do 1 ao 8. Alguém pode dizer assim: mas Jesus é Jesus. Jesus, quando liberava a palavra, não tinha para ninguém. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado aqui na terra, quando ele liberava uma palavra, não tinha como não acontecer. Aleluia! E nós vamos ver aqui, capítulo 3 do livro de Atos, Jesus já havia sido crucificado, Jesus já havia então ressuscitado, Jesus já havia ascendido aos céus, e nessa terra agora estão caminhando os seus discípulos, aqueles que foram preparados por Jesus para levar as boas novas. E o capítulo 3 diz: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, a hora da oração. Versículo 2: ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias, punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Versículo 3, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem alguma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. Deixa eu te falar algumas coisas aqui. O melhor caminho de viver um milagre é quando nós temos uma vida de oração. O melhor caminho para se viver um milagre é quando nós temos uma vida de oração. A oração, ela te fortalece, a oração, ela te coloca em comunhão com o Criador.
A oração, ela fortalece a tua fé. A oração, ela cria intimidade entre você e Deus. A oração faz com que você crie um laço, um vínculo com o Senhor, aonde coloca por terra muitas vezes a incredulidade do seu coração. A oração faz com que você passe a crer ainda mais na palavra de Deus. Porque toda pessoa que você tem intimidade, que você conhece muito bem, que você respeita, que você ama, que você tem um relacionamento profundo, essa pessoa, quando você escuta uma palavra dela, você sabe que pode confiar nela. É ou não é verdade? Quando você tem uma amizade, é uma amizade sincera, uma amizade firme, e quando vocês trocam palavras, você sabe que pode se apoiar na palavra daquela pessoa, porque ela vai cumprir com esta palavra. Aleluia! E então o texto diz que eles iam costumeiramente no período da oração para a igreja. Só que há alguma coisa aqui agora está diferente. Porque Pedro e João já não são mesmo as mesmas pessoas de antigamente. Pedro e João já não são mais aqueles pescadores que no sábado iam para o culto, para a sua igreja, para o tempo de oração, para ter ali um momento com Deus. Eles passaram um intensivão poderoso com Jesus. Eles viveram um intensivão poderoso com Jesus. E agora eles estão indo para o tempo da oração. E quando eles estão passando, eles observam aquele homem que olha para eles pedindo uma esmola. Se outras vezes Pedro e João passavam por ali e não percebiam, às vezes até percebiam, e quem sabe deram até algumas esmolas para aquele homem, mas agora é diferente. Pedro e João estão entrando no templo, de repente eles escutam aquele mesmo homem pedindo uma esmola, e quando eles se voltam para aquele homem, aleluia, antes eles não tinham uma palavra, mas agora têm. Antes eles não tinham uma palavra, mas agora eles têm. Aleluia, você está entendendo isso? Antes você não tinha uma palavra, mas agora você tem. Antes você não tinha um entendimento, mas agora você tem. Pedro e João, quando eles estão passando diante daquele homem, eles escutam, me dá uma esmola. Eles se voltam, aleluia. Pedro, João, não vamos perder essa oportunidade. Pedro, João, não vamos perder essa oportunidade, porque este homem muito tempo está aqui, e nós temos a palavra de Deus, nós temos a palavra que pode mudar a história dele, aleluia. E eles vão dizer então a este homem, o versículo de número 4 nós lemos, Pedro juntamente com João, fitando os olhos nele, disse, olhe para nós. Eles estão olhando para aquele homem, sabe, olhando, prestando atenção na situação, no problema que ele está vivendo, na saúde, na gravidade que aquele homem está vivendo, e já pensando, eles estão olhando firmemente para aquele homem. Eu creio que o coração já queimando, ardendo, porque eles sabiam que o poder de Deus iria ser manifesto na vida daquele homem. Ou seja, eles estavam crendo na palavra. Nós precisamos crer na palavra. Aleluia. Versículo 5, e olhou para eles, o homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. O homem está esperando ali uma esmola, o homem está esperando ali um bocado, de repente, de pão. O homem está esperando alguma coisa que pudesse saciar a sua necessidade momentânea ali, algo que iria passar, e amanhã ele seria posto novamente no mesmo lugar, esperando que outros viessem lhe dar esmolas. Mas João, Pedro, tem algo diferente a entregar para aquele homem. A palavra de Deus é preciosa, queridos, não brinquemos com ela. A palavra de Deus é poderosa, não brinquemos com ela. Versículo 6, disse Pedro,
Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. De repente aquele homem ouvindo isso, poxa, ele não tem dinheiro, ele não tem nada para me dar. Mas Pedro, ele continua a sua fala dizendo: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E alguma coisa começa a acontecer na estrutura física daquele homem. Os seus ossos começam a se esticar, a serem fortalecidos. Aquele que era depositado como imprestável todos os dias ali, para receber uma esmola, para saciar a sua necessidade diária. Aquele homem hoje, naquele momento, estava recebendo a palavra viva, estava recebendo a poderosa palavra de Deus, que estava mudando a vida dele para sempre. É essa palavra de Deus que nós temos. É essa palavra de Deus que nós temos. Se coloque de pé, por favor. Deus não quer, querido, que hoje você venha para receber uma palavra só para resolver um probleminha na tua vida. Não, o que o Senhor faz é permanente. O que o Senhor faz é poderoso, aleluia. O que o Senhor faz é poderoso. Aquele homem, ele não precisou voltar no dia seguinte, não. Aquele homem, ele não precisou ser deixado pelos seus amigos, familiares no dia seguinte ali, para pedir esmola, não. Aquele homem glorificava a Deus. Aquele homem, o versículo 8 diz, ele saltando, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia! Você pode ter entrado aqui até mesmo cabisbaixo, triste, pensando que os teus problemas não tinham solução, mas o Senhor quer que você se alegre, o Senhor quer que você comece a andar, o Senhor quer que você comece a se alegrar nele, porque o Senhor, Ele não tem só uma palavra para te saciar momentaneamente, mas o Senhor tem algo que vai transformar a tua vida para a eternidade. Louva, Joel, louve ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, glorifique, glorifique, glorifique o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia.